Vamos à quarta exceção. Imagine que esse sujeito, determinado e composto, tem os seus núcleos ligados pelo OU. 4.1. Indicando exclusão. Concorda com o mais próximo. É sentido de exclusão. O atleta ou eu vencerei a maratona. Não esquece que a gente precisa ser refém da semântica. Quantas maratonas nós temos aqui? Uma. Se eu tenho uma maratona, quantos vencem uma maratona? Um. Semântica de exclusão. O verbo vai concordar com o mais próximo. O atleta ou eu vencerei a maratona. Então eu não posso dizer assim, ó, o atleta ou eu venceremos a maratona. A gente acha que sempre que tem eu e mais alguém é sempre nós. Cuidado, são 3 situações para o ou. Se o ou ligar os termos e ele indicar exclusão, sentido de exclusão, o verbo só vai concordar atrativamente com o mais próximo. 4.2. Indicando retificação. Concorda com o mais próximo. O ou vai significar ou melhor. Retificação é assim, ó, retífica, conserto. O motor está ruim, você manda retificar. Certo? O motor do carro. Então, ó, retificar, consertar, corrigir. Na fala é assim, ó, o professor, os professores estão fazendo chamada agora, entra logo. Veja bem, eu estou falando com alguém e eu desisti de falar o professor. Meu sujeito se tornou os professores. O professor, os professores estão fazendo chamada. Na fala, é fácil perceber essa retificação, esse conserto do sujeito, trocar o sujeito que tinha por outro. Porque a fala é marcada pelas tonicidades da oralidade, você pode falar baixinho, você pode falar bem alto, você tem marcas de tonicidade da voz, de tom da voz, você ainda tem expressão facial, expressão corporal, tudo isso o corpo fala, tudo isso tem a ver com a fala. É diferente da escrita, em que você lê lá, o professor ou os professores fizeram a chamada. Por que é isso? Você não erra mais, você vai trocar esse ou por ou melhor. Toda vez que der certo, é porque esse ou está funcionando como quê? Retificador. Ou seja, ou melhor, por assim dizer, certo? Isto é, qualquer retificador. Então, o professor, ou melhor, os professores elaboraram a prova. Se eu consigo trocar o ou por ou melhor, é porque ele está indicando retificação, esse ou. E aí o verbo vai concordar com o mais próximo. Professores elaboraram. Os professores, ou melhor, o professor elaborou a prova. Dá para trocar por ou melhor. Então o verbo vai concordar com o mais próximo. O professor elaborou a prova. Tudo bem até aqui? Vamos comigo. E se não indicar, Jonas, nem exclusão, nem retificação? Aí, ó, vai ser regra geral. O verbo vai para o plural. Ó, o atleta ou eu venceremos na vida. Só um pode vencer uma maratona, ou uma equipe. Sempre um, certo? Mas na vida, todos os dedicados, esforçados, sortudos, certo? E várias categorias podem vencer na vida, certo? Então a semântica não é de exclusão. Vamos ver se é de retificação. O atleta, ou melhor, eu venceremos. É retificação? Não, não soou bem. Não é exclusão, nem é retificação. É porque se ou é e, ele é conjunção aditiva e o verbo vai para o plural. Eu e mais alguém é nós, verbo no plural. O atleta ou eu venceremos na vida. O calor ou o frio excessivos nos prejudicam. Vamos ver se é semântica de exclusão, se o sentido é de exclusão. Só um dos dois nos prejudica? Não. Os dois prejudicam excessivamente. Então não é ótica de exclusão. Certo? Vejamos se é ótica de retificação. O calor, ou melhor, o frio excessivos. Dá para colocar o ou melhor mantendo esse excessivos, esse adjetivo, essa concordância nominal? Não. Não é retificador. É porque é soma. Esse ou é e. Esse ou é conjunção alternativa de valor aditivo. O calor, ou melhor. Não, ou melhor não, ele é soma. O calor e o frio excessivos nos prejudicam. Aí o verbo vai para o plural. Pode fazer o exercício que está na sua tela.
Nunca se esqueça, dê pause, resolva e depois tire a pause para que você possa observar a correção. Nunca vá direto para a correção, senão você não aprende português. Dê o seu tempo, faça o exercício no seu ritmo. O professor postou um exercício na tela, isso vale para esse curso até agora e para o restante dele. Dê pause e continue, depois você aperta de novo o pause para que você consiga observar a correção. Mas quando você observar a correção, é importante que você já tenha feito o exercício e aí veja se acertou ou se errou o exercício. Porque senão vai achar a correção rápida e talvez não consiga entender a correção, porque você não refletiu no momento que deveria ter refletido. Vamos à correção. Os candidatos ou eu ganharei a vaga. Quantas vagas nós temos? Uma vaga. Se eu só tenho uma vaga, o sentido é de exclusão. Então o verbo concorda com o mais próximo. Eu ganharei. Certo. Letra A está certa, B e C estão erradas. A matemática ou o português consta no ensino médio. Você sabe, não é exclusão, porque as duas são disciplinas do nível médio. Certo? Se as duas são matérias do nível médio, o que acontece? Nós temos aqui o ou como soma. Então a letra D está errada e a letra E está certa. A aluna, ou melhor, as alunas elogiaram. Consigo trocar o ou por ou melhor. Então é porque nós temos o quê? Nós temos retificação. A letra F está errada e a letra G está certa. As alunas, ou melhor, a aluna reclamou ao professor. Certo? A gente consegue trocar o ou por ou melhor. É uma retificação. Se é uma retificação, o verbo vai concordar apenas com o mais próximo. A letra H está certa e a letra I está errada. Faça agora o exercício 53. Fácil, né, minha gente? Vamos aqui à correção, ó. A errada é a letra A. Não que os esteja considerando inválidos. O professor esteja considerando os estudos, ó, os dados, os estudos de que se retiraram os dados. Não que ele, o professor, esteja considerando os estudos de que se retiraram os dados inválidos. E aí no original estava como? Inválido. Aqui, ó. E tem que ser inválido. Aqui também, ó. Os estudos de que se retirou os dados. Não, ó. De que se retiraram os dados foram retirados. Você já viu isso comigo, é partícula passivadora. Quando é partícula passivadora, precisa concordar com o núcleo a que se refere. Então a letra A é que está errada. Mas como é Carlos Chagas, com 5 alternativas, o que o professor quer fazer? Eu quero comentar o que as outras estão certas, obviamente, mas trazer alguns dados que podem ser pontos de confusão. Na letra B, o mais possível. Entra aquele caso de concordância nominal que acabamos de observar. Olha aqui, ó, o mais possível. O possível vai concordar com a expressão superlativa, ó, com o que acompanha, com o artigo que acompanha a expressão superlativa. Na letra C, existem com certeza pessoas. Certo. Assim como deve haver muitos. Não, professor, deve haver muitos? Deve haver muitos. Muitos devem haver, não é isso? Não, é isso mesmo, deve haver muitos. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Repare, ninguém erra no presente do indicativo. Ó, existem pessoas, há pessoas. Raramente alguém vai dizer hão pessoas, certo? Então, mas o problema é que a pessoa acha que é verbo haver no sentido de existir só no presente do indicativo. Não, a regra do verbo haver no sentido de existir, ela funciona para todos os modos e tempos verbais. Olha um tempo verbal que gera muita confusão. É quando nós temos o pretérito imperfeito do indicativo do verbo existir e aí você quer trocar pelo haver. Haver no sentido de existir é impessoal. Então, existiam greves ali. Aí você quer usar o haver no sentido de existir. Vai ficar assim, ó, havia greves ali. Acredito, professor, está certo? Claro, greves havia ali, porque é verbo haver no sentido de existir. Ele mantém a semântica, olha, é no sentido de existir, ele mantém a semântica, mantém a correção gramatical. Altera as funções sintáticas, daqui a pouquinho nós veremos isso. Devem existir greves ali. Eu quero usar o haver no sentido de existir.
mas ele já está impessoalizado pelo infinitivo. Então, o auxiliar dele terá de ser impessoal. Deve haver greves. Greves deve haver ali. Estão existindo greves ali. Estão existindo greves ali. Eu quero usar o haver no sentido de existir. Ótimo! Só que ele já está no gerúndio, impessoalizado. Então, o auxiliar do haver terá de ser impessoal. Está havendo greves. Greves está havendo. Nossa, professor, mas não sou bem. Não é a sonoridade que vai mudar o léxico da língua. É a norma que precisa ser cada vez mais incorporada para que a gente comece a falar melhor. Tinham existido greves ali. Certo, você quer usar o haver no sentido de existir. Mas ele já está impessoalizado pelo particípio. Então, o auxiliar dele será impessoal. Tinha havido greves. Greves tinha havido. Para ficar bem clara a alteração sintática disso, observe aqui, ó. Existiam greves ali. Certo, o verbo é existiam. Ok. Quem existiam ali? Greves. Sujeito determinado e simples. Muito bem. Greves existiam, tem sentido completo, verbo intransitivo. Ótimo. Onde essas greves existiam? Ali. Adjunto adverbial de lugar. Naquela universidade. Ali. Certo. Agora, você quer usar o haver no sentido de existir. Havia greves ali. Só que haver no sentido de existir, o verbo não é impessoal? Com verbos impessoais, nós já não aprendemos na aula de sintaxe da oração que nós temos oração sem sujeito, sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Então, aqui neste caso, nós temos oração sem sujeito. Certo? Se nós temos oração sem sujeito, havia o quê? Greves. Greves de sujeito passou a ser objeto direto. Ok. Onde? Ali, adjunto adverbial de lugar. E se eu tenho objeto direto, eu tenho verbo transitivo direto. Então, olha que interessante. Quando eu troco isso por isso, o verbo haver eu coloco no lugar do existir, eu mantenho a correção gramatical, eu mantenho a semântica do período, o sentido é o mesmo, mas eu altero as relações sintáticas do período. Eu altero as funções sintáticas. Muito bem. Vamos julgar aqui comigo. Quando eu troco existiam greves ali por havia greves, a troca de existiam greves ali por havia greves, mantém a semântica? Certo. 2, mantém a correção gramatical? Sim. 3, prejudica gramaticalmente o período? Não, se mantém a correção gramatical, não prejudica gramaticalmente o período. 4, mantém as relações sintáticas? Não, porque nós tínhamos aqui o sujeito greves, que se tornou objeto direto greves. Não mantém as funções sintáticas. Certo. Desculpa, mantém as relações sintáticas? Errado. 5, altera as relações sintáticas? Certo, é o gabarito. 6, e aí o 6 é mais parecido com um concurso. Então o professor colocou aqui separado para você entender cada coisa em separado. Mas no concurso cai geralmente assim. A troca de existiam greves ali por havia greves ali mantém a semântica e a correção gramatical, mas altera as relações sintáticas do período. Aí você marca certo, porque certo é o gabarito da letra do número 6. 6, e aí o 6 é mais parecido com um concurso. Então o professor colocou aqui separado para você entender cada coisa em separado. Mas no concurso cai geralmente assim. A troca de existiam greves ali por havia greves ali mantém a semântica e a correção gramatical, mas altera as relações sintáticas do período. Aí você marca certo, porque certo é o gabarito da letra do número 6. Quero comentar sobre a letra D, desse mesmo exercício ainda. Trate-se de assuntos polêmicos ou não. Talvez você pensasse, não, Jonas, mas não tem que ser tratem-se de assuntos? Não precisa concordar? Eu achei que era essa o gabarito. Não, essa está perfeita. Trate-se de quê? De assuntos. Não é objeto indireto? Se o objeto é indireto, o verbo é transitivo e indireto. Verbo transitivo e indireto não é partícula. Partícula passivadora concorda o verbo. É índice. Com verbo transitivo e indireto, nós temos índice de indeterminação do sujeito. Então ele tem que ficar na terceira seguido do Czinho. Esse Czinho será índice de indeterminação do sujeito. Isso. E aqui a letra E. Faz séculos que filósofos discutem. Isso mesmo.
Verbo fazer indicando o tempo decorrido é impessoal. Oração sem sujeito. Então não existe, ó, fazem séculos que a amo. É faz séculos que a amo. Uma vez uma aluna me procurou e falou assim, poxa, professor, fazem tantos anos que eu estudo e tento estudar e para tomar posse, não sei o quê. Eu falei, olha, estuda português. Ela, não, professor, mas já fazem muitos anos que eu estudo português. Eu falei, estuda mais. Eu não sei se ela entendeu sobre o que eu estava falando, mas era o verbo, depois eu expliquei para ela, que era o verbo fazer, indicando tempo decorrido. Tempo decorrido é tempo que passou. Verbo fazer, indicando tempo que passou, é sempre impessoal, sempre na terceira.